Boa noite, irmãos. Que tenhamos paz nesses minutos que estaremos aqui, para refletirmos sobre o Evangelho. Que possamos ter a paz necessária para assim recebermos as bênçãos de Jesus. O tema proposto para hoje, que foi nos proposto, é nossa conduta no lar. A sociedade é composta por elementos que se formam no lar, no seio da família. Então, todos os elementos que compõem a sociedade saíram de uma família. Vamos ver o que ele nos diz aqui. Jamais construiremos uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. A paz do mundo começa exatamente sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, jamais teremos a harmonia das nações. E aí nós começamos a refletir assim, a importância do grupo familiar. E é muito tranquilo, principalmente quando nós começamos a conversar, de certas situações da nossa sociedade que nos afligem. Por exemplo, maioridade penal. Quando nós começamos a falar sobre a maioridade penal, em que a criminalidade que deve ser instituída ao menor de 16 anos, ao menor de 12 anos, e nós começamos a falar e nós começamos a discutir isso, sobre a maioridade penal. No meio da nossa conversa, nós vamos começar já a falar da desagregação da família, porque o menor praticou o ato ilícito. E outros assuntos também, que nós conversamos muito dentro, principalmente na esfera jurídica, aborto, a gravidez precoce, adolescentes, meninas, e a discussão quando nós vamos alcançar o quê? Família. Violência familiar. Quando nós começarmos a conversar, vamos ver que há uma desagregação da família, do grupo familiar. Então nós vamos ver o quê? Que o ponto inicial e o ponto que impulsiona a sociedade é a família. É a família. Atos, todos eles que for de ilicitude, aumento de criminalidade, a crise de moralidade que hoje afeta a nossa sociedade, essa severa crise que nós passamos pela nossa sociedade, de moralidade, que nós vamos ver que tudo isso, na nossa conversa, nós vamos alcançar o quê? Família, educação, pai e mãe, exemplo, pai e mãe, família, desagregou. Então nós estamos assim, analisando e chegando à conclusão da responsabilidade do grupo familiar, principalmente de aqueles que são responsáveis por esse grupo. Olha só, o lar é o sagrado, é o lugar sagrado que Deus concedeu às criaturas para que elas pudessem construir os elos de amor. Aí, a construção dos elos de amor. Por quê? Quando nós começarmos e entendermos e estudarmos a responsabilidade da família e o que é o grupo familiar, tanto material quanto espiritual, nós vamos ver a nossa responsabilidade. A família espiritual, a verdadeira família, aquela que está no núcleo espiritual, que nos congrega como espíritos, e a responsabilidade que nós temos na oportunidade reencarnatória, que é o mesmo os irmãos que estão lá no nosso grupo familiar, que vem para esse grupo familiar material. Aí nós vamos ver assim que nós temos um grande compromisso no momento reencarnatório que nós estamos passando aqui. Por isso que ele nos diz que é a oportunidade que Deus nos dá de construir os elos de amor. E essa é a finalidade no momento da reencarnação, é construir os elos de amor naquele grupo, que ali a causa primeira dos nossos compromissos reencarnatórios está tudo em casa. Claro que às vezes nós temos compromisso no nosso local de trabalho, no nosso meio profissional, dentro da sociedade, nós temos compromisso, mas o compromisso principal, derradeiro,
É na família. É na família. E é lá em casa. E nós chegamos em casa e damos uma olhadinha assim, vemos assim, os filhos, né? Sentado, a esposo, companheira, e diz assim: o que me fez cair aqui, né? Aí vem aquela velha frase, as crianças geralmente dizem: eu não pedi para nascer nessa família, mas está aqui. Lei do engano, né? Muitas vezes nós nem pedimos para nascer naquele grupo familiar, nós suplicamos por algum tempo para estar naquele grupo, para aquela oportunidade. E olha só, a gente imagina, né? E André Luiz fala, nos dá uma noção de como é que se constrói isso, né? Nos seus livros, a engenharia do processo reencarnatório para que nós reencarnamos naquele grupo. Às vezes o pai, a mãe, vem cada um do extremo do planeta, da cidade, do estado, se encontram por acaso, se apaixonam, no caso, constituem a núpcias, geram o rebento, está ali, constituída a família. Imagina a trabalheira que dá, né? Os espíritos encarregados desse processo reencarnatório, que não deve ser fácil, deve ser uma trama para fazer nós nos encontrar. Imagina, você tem que pegar o mesmo ônibus que fulano vai pegar, para se encontrar e sentar do ladinho dele, né? E daí curte aquele olhar, aquela conversa se envolve, e nós assim: mas era tão bonito, que olhos bonitos, que coisa mais linda, estou apaixonado, casei, constituí a família, e daqui a pouco, pelos menores problemas que aparecem, já começa a botar em dúvida aquele amor e aquela paixão, e a coisa fica meio tinhosa. Aparecem os problemas, e a gente sempre diz assim: o amor vai bem depois do casamento, né? Até a primeira conta, né? Até o primeiro rancho do supermercado. Aí já começa um olhar para o outro e botar a culpa um no outro. Gastaste muito, mas no mês que vem nós vamos economizar, aí gasta mais. Quando vem a primeira fatura do cartão de crédito, nem se fala. Aí a coisa começa, e assim, e as desuniões, os desamores, e as desagregações do grupo familiar ou do grupo do relacionamento conjugal, ela começa com as pequenininhas coisas. É o barulho, é a louça na pia, né? É o banheiro com a roupa jogada, é a conta que vem, isso tudo vai congregando, até que haja o desrelacionamento. Aí um para cada lado. Ou quando alguma coisa acontece de muito grave no grupo, que nós vamos ver mais adiante. Aí isso acontece. O que é aí? E o compromisso reencarnatório que eu assumi? E aquilo que eu pedi, supliquei, implorei, para que os espíritos encarregados do processo reencarnatório me dessem essa oportunidade. E aí, nós lá na espiritualidade de volta, porque a vida passa muito rápido. O comércio e a cidade hoje já está preparando tudo para o Natal. Está tudo lá preparado. Hoje eu tive uma reunião lá, está o pessoal tudo já com os enfeites de Natal, tudo montado. E nós ainda nem bem terminamos a Páscoa, né? Parece, mas o Natal está aí, certo? E aí, nós chegamos lá na espiritualidade e nos reencontramos com aqueles convivas da matéria que estiveram conosco. E nós olhamos um para o outro e ficamos dizendo assim: fracassamos, não deu certo. E pior ainda, quando nós falamos assim, fracassamos novamente, vamos ter que ter outra oportunidade. E nós vamos tendo outras oportunidades, e vamos conquistando, e vamos pedindo, e vamos suplicando, e vai tendo as oportunidades encarnatórias. Mas volta para a matéria, e nos envolvemos com a materialidade e com a vida, e continua na mesma rota, e a coisa vai enrolando. E os nossos compromissos, que eram simplesmente para ser extinto, e nós construímos realmente esse elo de amor, ele fica atrasado, ele fica lá paradinho, esperando uma nova oportunidade. E pior ainda, quando nós passamos por esse processo e levamos mais problemas ainda para resolver. Vamos seguindo. A família é que nós encontramos as nossas melhores companhias. É na família que nós encontramos nossas melhores companhias. A necessidade, aquele pessoal que ficou lá em casa hoje, que não veio porque o vento está forte, está frio, aquela turma que está lá, ali está o nosso principal problema. As nossas melhores companhias, a nossa necessidade primeira.
estamos reencarnados entre aqueles espíritos mais indicados ao nosso progresso espiritual. Ele nos traz as lições ainda não aprendidas. Então, quando nós olhamos lá em casa, o bebê, a criança, o adolescente, o nosso netinho, ali está a nossa primeira lição. A lição do afeto, do amor, onde nós aprendemos. Olha só que interessante. É muito interessante quando nós refletimos sobre isso. Funções da família. A função biológica da família é certo, a procriação e a manutenção da espécie, né? Então essa é a função biológica. Ele nos diz assim, a função de socialização, fornecer as condições aos novos seres de se relacionarem com a sociedade, preparando-os para a vida. Olha a nossa responsabilidade das criancinhas, quando nós temos as criancinhas lá em casa, tanto os nossos filhos quanto os nossos netinhos, prepará-los para a sociedade, para eles entenderem, para eles adentrarem a sociedade. E às vezes nós erramos, e ali às vezes nós erramos, quando nós tratamos e exemplificamos o egoísmo, o orgulho e outras desavenças a mais, que nós somos campeões de fazer isso. Dando esse exemplo para nós, os vícios. Nós transmitimos através do exemplo os vícios para os nossos filhos e erramos na socialização. Também o processo cultural, que é transmitir a educação e a tradição para o grupo familiar, a educação. Aí o que nós queremos? Queremos que o professor, coitadinho, lá no colégio, lá, que o professor tenha a incumbência de quê? Ensinar. Nós transferimos para a escola, para o professor, a educação que nós fracassamos ou não queremos dar lá em casa. Nós transferimos para o professor. E o professor tem a incumbência de ensinar, de desenvolver a intelectualidade das nossas crianças. E também nós temos a função espiritual na família, que é a educação do espírito, ela é encaminhada porque essa educação do espírito, aí nós vamos entrar num processo das finalidades da reencarnação: expiação, prova e missão. Essa é a educação que nós damos. Então, expiação é refazer um ato ilícito que nós cometemos em algum momento da nossa vida ou na vida passada. É a reconstrução, certo? Se eu tratei mal alguém, eu vou ter que viver e reconstruir com aquele alguém que eu tratei mal ou cometi alguma ilicitude qualquer. Eu vou ter que reconstruir. Aquele que eu agredi, vem para o meu grupo familiar para que eu possa aprender amando. Aprender amando. Aquele que cometeu determinado delito qualquer, né, que nós possamos ter assim um homicídio. Um homicídio. Não necessariamente que eu tenha que reencarnar e também desencarnar por homicídio. Não, eu posso, aquele que eu cometi o ato do homicídio, vir para o meu grupo familiar para que eu o ame. Ah, ele tem uma necessidade especial qualquer que eu tenha que estar acompanhando ele 24 horas, trabalhando o amor, construindo o elo de amor. Olha que interessante. Já a prova nada mais é do que demonstrar que nós aprendemos. Nós viemos aqui toda semana, sentamos aqui e ficamos falando de amor ao próximo, amai-vos, né? Benevolência, misericórdia, falamos tudo. Só que nós estamos tudo sentadinhos aí. Só que nós temos que demonstrar. Isso é prova. É que nem na escola, é prova. O professor fica dando aula, chega uma época do mês, do bimestre ou do semestre que tem que ter a prova. E na prova eu tenho que demonstrar que realmente aprendi. Então, se eu fico falando aqui em amor, vai chegar o momento que eu vou ter que realmente demonstrar esse amor. Prova. E a missão são tarefas, né? São tarefa que nós conduz. Como nós estamos falando de família, uma tarefa simples: gerar um grupo familiar, conduzir esse grupo familiar e tratar esse grupo familiar dentro dos ensinamentos do Evangelho. Uma tarefa. Conduzir. E nós fracassamos. Nós abandonamos o barco.
no primeiro vento que venha, nós abandonamos o barco. E aí nós ficamos comprometidos, porque nós não concluímos a tarefa, ou deixamos a tarefa de lado. E às vezes a tarefa é simples, não tem nada de complexo, é só conduzir e encaminhar, é só isso. Vamos ver. Ele pergunta assim: diante daquele familiar que representa um problema, pergunta-se qual a lição que a vida está lhe trazendo. Então nós temos algum companheiro do grupo familiar que está trazendo algum problema para a desarmonia do grupo. O que eu devo fazer? Qual a lição que eu estou recebendo daquele que está desagregado lá dentro do meu grupo? Primeiro ele diz assim: paciência. Você está aprendendo a paciência. A paciência, nós devemos primeiro identificar a situação, por que está acontecendo aquela desagregação. E às vezes nós passamos no nosso dia a dia e não percebemos isso. A gente deixa para lá, fulano é assim mesmo. A primeira coisa que faz, ele é assim mesmo, ele tem essa mania, e deixa. Então, como ele diz, primeiro identificar a situação, depois refletir, depois aprender a ouvir aquele que está da maneira incorreta, agindo de desacordo ou desarmonizando o grupo. Então a paciência é a primeira lição. A próxima é a aceitação. Aceitação é respeitar as diferenças e a individualidade dentro do grupo familiar. Respeitar as diferenças. Aí não veio com aquela conversa assim, né? Já acontece muito, né, conosco. Tem 2 filhos e diz assim: o seu irmão estuda mais do que você, por isso que ele merece. Fulano, o filho mais velho, o filho mais novo, eu vou comprar um presente de Natal porque ele conserva bem, ele cuida. Aí nós começamos a fazer o quê? Disputa entre os 2 filhos, ou membro do grupo familiar. Então, esse respeito que nós temos que entender. Temos que entender um e o outro. Outro que nos dá assim é o perdão dentro do grupo familiar. Olha, que no grupo familiar, às vezes a gente nem perdoa, né? Às vezes nós não perdamos. O princípio do perdão, e na verdade no grupo familiar nós devemos até esquecer o tal do perdão. Dentro do grupo familiar, nós não devemos nos sentir ofendidos dentro do grupo. Acontecem certas situações, e as situações vão acontecendo dentro do grupo, e nós devemos não nos sentir ofendidos. Ainda não precisamos perdoar, continuamos a vida. E também assim a doação para a família. Nós devemos ter a família como em primeiro. Nós temos que estar sempre junto com a família. A nossa família é uma família unida. A nossa família é uma família boa. A nossa família é uma família que se conduz para o trabalho do bem e que nós todos devem respeitar. Essa é a doação e trabalhar para isso. Aí ele pergunta assim: quais os principais causas do desequilíbrio no lar? O que acontece então? Então tem a família, tem toda essa responsabilidade. O que faz com que a família desagregue? Que a harmonia lá em casa fica meia balançada. Aí ele dá uma série de relações, nós vamos falar algumas. Primeiro que ele diz assim: as violências, tanto física quanto moral. As agressões verbais, as agressões físicas. E está repleta disso, né? Às vezes não tem a agressão física, mas tem a agressão moral. Xingamentos, a comparação, a exemplificação errônea do outro. Esses xingamentos é agressão. As dificuldades sociais desagregam a família. As dificuldades sociais, o desemprego, o consumo, né? O consumo, o modismo, os excessos profissionais e sociais. O excesso profissional, ele desagrega a família. Aí você trabalha demais, chega em casa só para dormir, e a família está lá, você nem nota. Quando você vê aquele bebezinho que estava no berço, já está andando e falando. Aí, e você quer trabalhar? Não, eu tenho que trabalhar. E fica na empresa o dia todo para o trabalho, só volta de noite dorme. Final de semana me tranco no quarto para preparar o outra semana, e eu não tenho o convívio familiar. Causa desequilíbrio no lar. Os vícios, todos eles, né? E quando nós falamos em vício, nós já vem na hora da mente: bebida, droga, sexo, né? Mas
séries de vício que nós podemos aí começar a pesquisar e ver que desagregam, que desagregam. Todos os excessos desagregam, né? A perda do referencial, a perda do referencial ele situa assim: a família é sempre o retorno, o eterno retorno. Então você trabalha, você volta para casa, você vai para a rua, volta para casa, você viaja, volta para casa. Essa perda do referencial diz assim: hoje eu não vou para casa, vou ficar por aqui. Então começa a perder esse referencial. Aqui tá bom, na casa do amigo, na casa da amiga, na casa do parente, viajando, passeando, tá bom, não vou voltar para casa porque lá em casa tá complicado. Lá em casa a coisa tá principalmente final de mês, né? Falta que a geladeira fica um pouco vazia, o fogão quase não funciona, né? Aí a gente diz assim: não, lá em casa tá bom, eu vou para casa dos parentes, dos amigos, fazer passeio, e eu não vou, então perco o referencial. E há um costume, aí eu fico envolvido mais com o trabalho, eu me envolvo mais com o trabalho assistencial, porque lá na casa espírita, no trabalho assistencial, eu me sinto bem. Aí eu não volto para casa, e eu só chego lá para descansar. Essa perda do referencial, diz assim, a visão que nós temos de família, e quando nós começamos a ter nós começamos a diminuir essa visão intralar, dentro do lar, para a visão exolar, fora do lar. Lá fora é melhor, ficar na praia o dia todo é melhor. Perdemos o referencial. Por quê? Porque nós começamos a matutar e dizendo assim: lá na minha casa é tudo muito conservador, é tudo inibidor, lá a internet não funciona, né? O Wi-Fi lá é baixo, então eu fico aqui que aqui é melhor. Aí eu perco o referencial. Ele fala também um negócio assim, a família passa a ser o epicentro dos abalos morais e relacionais que expulsam o indivíduo para fora. E nós mesmos proporcionamos isso, principalmente quando nós falamos assim da criança, principalmente com a criança, né? Vai lá brincar na casa de fulano, que aí eu fico sossegado. Vai para a casa da tia, para a casa do tio, para a casa do vizinho, já com a nossa criancinha, e nós mandamos. Então nós chamamos isso aí de criança na rua. Tem a criança de rua, aquela que vive na rua, mora na rua, que aí é um problema que o Estado deve acolher, né? E tem a na rua, aquela que nós mandamos para a rua, nossos filhos, porque eu quero descansar, não suporto mais, vou arrumar, quero mandar minha mãe, meu vovô, minha vovó, estão muito velhinhos, eu tenho que ficar cuidando, eu quero arrumar uma instituição para ele ficar, porque eu tenho que viver. E aí leva o idoso para uma instituição e deixamos lá na instituição, né? E nós aqui na casa sabemos disso, fica na instituição e a gente fica tentando trazer a família de volta, e a família não quer, não, passei muito trabalho, não quero nem ver fulano, fez-me sofrer muito desde criancinha. Então tem esses compromissos. Isso tudo, meus irmãos, gera compromisso reencarnatório. Cada vez que eu deixo de fazer um contato com o pai, com a mãe, com o idoso, com o vô, com a avó, com a tia mais idosa, eu afasto-me. Compromisso reencarnatório, eu vou ter que encontrar isso. Ele fala também dos relacionamentos superficiais, que são descartáveis, né? Então eu tenho aquilo ali por conveniência, fulano tem mais dinheiro, vou me relacionar com ele, a situação não é boa, né? Eu tenho uma vida melhor, mais luxuosa, mais tranquila, não preciso trabalhar, ou trabalho ou vai me arrumar uma boa colocação, aí eu mantenho um relacionamento. Então isso aí são os relacionamentos superficiais, que tendem a terminar antes do tempo previsto, né? E aí eu me vejo na rua da amargura, na tristeza. As urgências, a vida sempre é apressada, nós sempre estamos com pressa. Nós acordamos e já saímos correndo para o trabalho, sem dar um bom dia, sem dar uma boa tarde. Às vezes não damos um bom dia nem um bom para aquele que dormiu do nosso lado. Nós não damos um bom dia e seguimos. Tenho que trabalhar que eu já estou atrasado. O ônibus está passando, né? E aí nós vamos entrando.
Até pergunta-se lá no Livro dos Espíritos, né, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E ele nos diz: recrudescimento do egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, a valorização do grupo familiar. Como nós já falamos, a família é a base fundamental. A base fundamental. Como é que nós vamos manter então essa convivência? Como é que nós vamos manter esse relacionamento bom? Como é que nós vamos manter a harmonia lá dentro de casa? Tolerância, compreensão, exemplificação no bem. Exemplificação no bem. Equilibrar o lar. Se tiver algum conflito, né? E geralmente ocorre conflito quando tem filhos, há o conflito, tente equilibrar, tente apaziguar, tente manter a calma, fazer-se entender. É isso que ele diz. Exemplificação no bem. Essa é a mais simples. Se por acaso eu chego em casa e eu não gosto da pia suja, pia com louça, o que eu tenho que fazer? Lavar a louça. Se eu não gosto das roupas jogadas no chão, que pelo menos as minhas roupas eu não deixo jogadas no chão. E isso é exemplificado. Se eu acho que desarmoniza a gritaria, o falação alta, o falar alto demais, em alto tom, que eu fale com uma voz mais amena, eu exemplifico para o bem. Se eu quero que a minha família siga um trabalho, uma profissão, que eu demonstre isso. Se eu quero que meus filhos estudem, que eu estude junto. Eu pego um livro, o hábito da leitura, né? Não tem exemplo melhor do que eu sentar ao sofá ou à mesa e pegar um livro e ler. E os filhos, as crianças desde pequenos veem isso e vão marcar. Isso nós chamamos de marcas de infância. Então, quando você vê um adulto que gosta de ler, um adulto que gosta de fazer tal situação, tal coisa, é sinal que ele trouxe lá de casa, da casa dele. Então o trabalho é assim, exemplificação do bem é assim, tolerância, exemplificando e instruindo, como viver em família na sociedade moderna sem desfigurar-se dos princípios e valores do Evangelho. Essa é para nós um exemplo bom, né? Como é que nós vamos fazer isso? Para não desvirtuar e não sair dos princípios e valores do Evangelho. Amor, solidariedade, fé, companheirismo, proteção, crescimento, espiritualidade, a prática do Evangelho no lar. Olha só como é simples, tem nada difícil. Para nós mantermos a harmonia do lar, não tem nada difícil, nada complicado. O Evangelho, a prática do Evangelho. E aí nós falamos assim: mas não é simples. Mas é simples, porque assim, todos os ensinamentos de Jesus, todos eles, é só nós dar uma boa estudada, uma boa leitura no Novo Testamento, nós vamos ver. Todos os ensinamentos de Jesus são de fácil entendimento, simples entendimento, de fácil compreensão e principalmente de fácil execução. Todos eles, não tem nada difícil, versículo por versículo do Novo Testamento. Agora há pouco foi lida aqui uma mensagem. Emmanuel comentou 1400 versículos nos livros, 1400 versículos. É só nós pegarmos os livros do Novo Testamento, fazer uma leitura, procurar em Emmanuel o comentário de cada versículo, que nós vamos ver assim, é tão fácil assim. O amar é tão fácil? O amar é compreender, é estar junto. O amar é passear de mão dada na praia, é conversar, é manter o diálogo, é nos entender, é acariciar no momento que vê que algum grupo familiar está necessitado, está mais quieto, é perguntar simplesmente: como foi seu dia, o que fez hoje, o que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer. Simples assim. Esse é o amar. Chico, uma mensagem de Chico que todos conhecem, né?
Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus lhe proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as suas necessidades, nem mais nem menos, na medida, mas justa para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. A mudança está nas suas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. E aí, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Todo mundo lembra, né? Tipo. Aí nós entramos na preparação do ambiente doméstico pelo Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma coisa tão simples, tão pregada nas casas espíritas, e nós às vezes relutamos em ter o Evangelho no Lar lá em casa. Primeiro, nós não achamos lá, não consegui ainda achar um momento oportuno. É a primeira desculpa que nós damos. Primeiro oportuno. Lá em casa ninguém quer. Já falei, convidei, mas ninguém quer. O Evangelho no Lar é um ato simples. É pegar um livro, fazer num momento exato, se puder, num dia da semana qualquer. Faça uma vez, 2 vezes, faça todos os dias. Tem lares que fazem todos os dias, outros fazem uma vez por semana, em horário determinado, ou o melhor horário que der. Lá parem por alguns instantes, façam uma leitura de um livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de um livro qualquer de mensagem. Façam a prece. Se for oportuno e tiver condições, faça o comentário. O Evangelho no Lar pode durar 2 minutos, 3 minutos, 20 minutos, 1 hora, depende da disponibilidade de cada um de nós. Mas o hábito de orar em família deve ser mantido. Mas fulano não quer, diz que não acredita nessas coisas. Deixa ele lá no quarto dele, faça você na sua sala ou no seu quarto. Faça sua prece. Vai chegar um momento em que alguém vai escutar. E as preces é interessante. Nós começamos a fazer a prece por fulano, e ele está lá, enclausurado nos seus pensamentos. Mas as vibrações que nós desprendemos, fica lá, junto com ele. E no momento oportuno, ele recebe. É assim como a semente. Nós jogamos a semente e botamos lá na terra, certo? Ela fica presa na terra, está tudo ali. Mas chega um momento em que no germinar dessa semente, ela vai encontrar os nutrientes que lhe proporcionaram essa germinação, e aí ela cresce. Olha só, e as nossas orações em família funcionam dessa mesma maneira. Mesmo que alguém do grupo familiar não deseja, não queira, continue fazendo as suas preces. Efeitos do Evangelho no Lar. Os efeitos: levar os ensinamentos de Jesus para a família. E não tem coisa melhor. Quando nós começamos a entender os ensinamentos de Jesus, quando nós começamos a praticar os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que os nossos relacionamentos ficarão mais fáceis. Quando nós começamos a estudar o ensinamento de Jesus e ver que ele falou: amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. Está lá no finalzinho. É diferente do amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros, para o grupo, porque ele falou isso para o grupo, que era para o grupo.
se amar. E o grupo que se ama, fortalece. O grupo que se ama se fortalece. Por isso que ele disse, que Jesus nos disse isso. O efeito do Evangelho no lar. Ocorre a harmonização do ambiente familiar, a higienização ambiental do lar, a melhoria da sintonia vibratória do lar, o esclarecimento e a proteção do lar, porque o lar protegido, o lar que é protegido pela espiritualidade através da emanação das nossas preces, não ocorre a influência de espíritos necessitados e nós ficamos protegidos. Fortalecimento espiritual, abrir as portas do lar para receber os espíritos amigos e contato mais profundo com o mundo espiritual. Olha como é interessante o simples ato do Evangelho no lar. Dificuldade? Quase nenhuma, né? Dificuldade quase nenhuma. E nós sempre recomendamos, quando fizermos o estudo e a leitura do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso Evangelho no lar, e que se nós queremos trazer o ensinamento e a compreensão para todos o grupo, comece a fazer do início ao fim, começando lá no capítulo 1 ou na introdução. É mais fácil começar pela introdução. A introdução tem grandes ensinamentos, né? Tem grandes ensinamentos na introdução. Primeiro no primeiro tópico, né? Ele já nos dá, Kardec nos dá a introdução, a autoridade da doutrina espírita, e aí ele nos relaciona, e nós começamos a ver a autoridade da doutrina espírita, nós começamos a entender. No segundo, onde ele nos dá aquele entendimento, aquela conversa de Platão e Sócrates, né? Que ele relembra, nós vamos aprender da imortalidade da alma. E aí nós vamos ver, aí joga-nos nós logo no primeiro capítulo do Evangelho, onde nós vamos ver que ele nos dá a entender o ensinamento de Jesus, porque ele não veio destruir a lei, não vim destruir a lei, e nós vamos aprender as revelações. Já no 2, quando nós aprendemos que a vida material não é a verdadeira vida, e sim a vida espiritual, mas o reino não é deste mundo, é o segundo capítulo, e aí nós começamos a entender da importância da vida espiritual e que a vida material é passageira. Lá no terceiro, quando ele nos dá a muitas moradas, e nós começamos a nos relacionar e ver que realmente esse processo evolutivo é interessante. E no quarto, quando diz assim, ninguém vem para o reino de Deus se não nascer de novo. Aí nós vamos ver o processo encarnatório e a retomada também da nossa jornada, da nossa caminhada terrena. E logo em seguida, no quinto, ele já nos joga nas bem-aventuranças, e as bem-aventuranças é onde Jesus nos dá a demonstração da verdadeira felicidade. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e sentou-se. À sua frente sentou os discípulos, logo a multidão, e de sua boca começou a falar: bem-aventurados os pobres de espírito, e começou a declinar sobre quem será, qual o destino dos bem-aventurados, dos felizes. O reino dos céus, herdarão a terra, receberão a misericórdia, verão a face de Deus, serão justiçados, receberão a justiça. Ele nos dá esse entendimento, e nós aprendemos e revivemos. Está nos primeiros 10 capítulos. Aí nós entramos na parte individual, como é que nós vamos transformar a nossa vida com isso, no 10º em diante, e depois, logo em seguida, ele dá a maneira que nós vamos agir dentro da sociedade, para só então, lá no 20º e no 28º, eles nos ensinaram a maneira correta de orar. Só aí que nós vamos realmente compreender que as nossas preces não estão lá aquelas coisas, né? Que as nossas preces carecem de uma revisão. As nossas preces, de uma maneira geral, ela tem uma conotação meio egóica, trazendo mais para o egoísmo, porque nós queremos resolver a nossa situação emergencial e material. Aí nós fizemos as nossas preces pedindo o quê? Emprego, bom relacionamento, casa própria, pede até aumento salarial, né? Aí a gente fica pedindo na prece e não agradecemos nunca, ou quando agradece, só agradece lá em cima, obrigado pelo dia, e acabou. Aí Jesus fala, Jesus quando curou os 10 leprosos,
O que aconteceu? Lembra? Curou os 10 leprosos. Aí nisso um deles veio agradecer. Mestre, vim lhe agradecer. O que Jesus perguntou? Cadê os outros 9? Foram embora. Foram embora. Lá no Novo Testamento está relacionado mais ou menos 35 fatos, atos de cura de Jesus. Tá certo que curou muito mais, mas os relacionados são 35. Muito daquele que ele curou voltaram a ter a doença porque não seguiram. Porque quando ele fala, Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem que seguir o caminho. E essa é a nossa vivência. E essa é a nossa vivência, que nós devemos seguir o caminho. As lições da vida para a família diz assim: escute com atenção antes de falar, lá em casa. Tente entender a pessoa, o que está falando primeiro. Senão já começa a falar, na metade da frase já está dando a resposta. E às vezes nem é aquela resposta que é para ser dada. Gentileza e boas maneiras. Gentileza e boas maneiras são essenciais para construir o bom convívio familiar dentro de casa. E nós costumamos a ser gentios e ter boas maneiras onde? Na casa espírita. Aqui nós somos todos bonzinhos, né? Já viu que legal? A gente entra aqui, todo mundo se abraça, todo mundo se cumprimenta, sorriso, né? Mas na volta para casa, no lar, nós não temos essa mesma atitude. E é essa atitude que eu tenho que ter lá em casa. Demonstre seu interesse em saber o que seus familiares estão fazendo, experimentando ou construindo na vida. Aumente as suas opções de atividades prazerosas com a família. Conversar, passear, olha só, conviver com os filhos, conviver com o esposo, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, convivência. E nós aqui temos essa facilidade, né? Só no final da tarde, ali num dia bonito, pôr do sol, passear ali na beira da praia, né? Não tem coisa mais boa, não é lindo? Então, passear, aproveitar, certo? Com a família. Saiba sempre dizer não. Se você diz não com muita frequência, aprenda a dizer sim com carinho. Com carinho. Se você diz sim demais, aprenda a dizer não sem culpa. Aprenda a tolerar frustrações. Aprender a tolerar frustrações é essencial para desenvolver a paciência, a compaixão e a compreensão no núcleo familiar. As dificuldades do relacionamento, tão estranha e inaceitáveis aos olhos do mundo, pode ter causa em fatos pretérios que escapam a nossas lembranças. O esquecimento reencarnatório. Por isso que nós esquecemos da vida passada. Imagina se nós lembrássemos. Aí nós dobramos a esquina, olhamos para a pessoa, bonita, atraente, e quando eu chego perto, eu digo assim: mas você de novo? Nós vamos ter que ter um relacionamento outra vez? Já chega na outra vida? Nós vamos ter de novo? Por isso que nós temos esquecimento. Agora você imagina numa discussão entre o casal. Semana passada você fez isso, aquilo, no outro dia você fez isso, aquilo. Você imagina se nós lembrássemos da vida passada, né? A conversa que ia ser de meia hora vai passar uns 3 dias, né? Naquela encarnação você fez isso, na outra você fez aquilo, nós estamos aqui por sua culpa. E aí? Aí não vai acabar nunca, né, essa conversa. Então por isso que é o esquecimento. O que nós devemos lembrar? Eu já falei 45 minutos, certo? Primeiro, o que posso fazer para preservar minha família como bem maior recebido de Deus? De que maneira minha família continua significante nos dias atuais? Isso é lição de casa. Então, quando nós voltarmos agora para casa, vamos refletindo isso. Vamos refletir sobre as nossas atitudes no grupo familiar, refletir sobre as nossas atitudes como espíritas no grupo familiar, porque nós temos esse conhecimento, então nós temos que refletir, e que nós possamos, todas as nossas atitudes, ser atitudes de espírita. E está lá no capítulo 2 do Evangelho, o ponto de vista onde Kardec nos induz a isto: viver conforme os ensinamentos da doutrina, agir conforme os ensinamentos de Jesus que nós tanto aprendemos aqui. Agir sempre, sempre. Meus irmãos, que tenhamos paz, que as dificuldades desse momento reencarnatório são muitas, mas que tenhamos paz no enfrentamento, e principalmente que tenhamos sabedoria diante dessas dificuldades,
pois só quando nós agimos com sabedoria diante das dificuldades, as dificuldades são ultrapassadas ou enfrentadas com muita tranquilidade. Queridos irmãos, que tenhamos sempre paz e sabedoria. Muito obrigado.